Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Beth. As duas lá de Curitiba, né? Tati está em Curitiba ou está em São Paulo? Bom dia. Eliane também lá em Curitiba. O pessoal de Curitiba entrou cedinho hoje. Bom dia, Sebadão, Dona Jússi, sejam bem-vindas. Bom dia, Oséias. Bom dia, Lena. Mais um dia de oração. Eu acho que a semana de oração ela passa muito rápido, né? Hoje já é sexta-feira, né? Bom dia, Fran, bom dia, Gessé, bom dia, as crianças. Bom dia, Takeshi, Sati. Bom dia, Valentina, Jacinta e o Gilmar. Sejam todos bem-vindos, né? E o nosso texto para meditação nesta manhã, nosso texto para meditação está em Mateus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Mateus, né? Mateus 9, do 10, já dá para ler do 9 até o 13, né? Mateus 9, do 9 até o 13. E nos diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele levantou e seguiu Jesus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, mas não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, ouvindo, ele fala, os sãos não precisam de médico, os doentes, esses sim precisam. E essa palavra, ela cabe muito para nós nessa manhã, porque Jesus está dizendo que nós precisamos de médicos sempre. Se nós fôssemos pessoas perfeitas, nós não precisaríamos. Mas ele vem chamar os doentes, os pecadores ao arrependimento. Por isso nós estamos na manhã de oração sempre, né? Porque nós queremos ser chamados por Jesus. Mateus, ele era um coletor de impostos, ele era judeu e visto muito com desprezo pelo seu próprio povo, devido ao trabalho dele, né? Porque ele não era uma pessoa honesta, ele era uma pessoa que fazia o que era errado. Ele era odiado e rejeitado por muitos por causa da sua profissão e provavelmente ele não esperava jamais ser chamado para algo tão especial que era seguir Jesus. Ele achava que a vida dele estava ali prontinha, né? Ele já tinha o que ele precisava, então ele jamais imaginou que o mestre o chamaria para segui-lo. E num momento surpreendente, Jesus vê ele sentado ali e diz, segue-me. Talvez hoje Jesus queira surpreender alguém. Talvez nesta manhã Jesus diga para você, segue-me. E esse seguir a Jesus significa renúncia. E Mateus, ele precisou renunciar o conforto que ele tinha para seguir Jesus. Provavelmente, sendo um coletor de impostos, ele morava numa casa boa, provavelmente ele tinha uma alimentação boa, provavelmente ele tinha todo o conforto que ele precisava ali. E de repente o mestre olha para aquele homem, odiado por seus pecados, odiado pelos seus e odiado por todos naquele lugar, e chama ele, um coletor de impostos. Ele diz para Mateus, segue-me. E quando a gente ouve a voz de Jesus ela é diferente.
porque Mateus, quando ele ouve, ele sem dúvida levantou-se rapidamente e ele seguiu Jesus. Esse encontro de Jesus com Mateus, ele nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Todos necessitam do amor de Deus. Todos somos chamados e a graça do Senhor, ela se derrama a todos os quais desejam isso, querem isso e são chamados a isso. Jesus, ele não olha para o passado ou presente de Mateus, mas para o futuro transformado. Muitos sofrem por causa do passado. Muitos de nós fizemos coisas no passado que talvez nós não nos orgulhamos hoje, mas passou, acabou. Jesus, ele vem para transformar a nossa vida. Nós temos que entender, e quando nos convertemos verdadeiramente a Jesus, quando nós aceitamos Jesus, ele apaga o nosso passado. Jesus, ele não está preocupado com o que passou, o que nós estamos passando. Jesus, ele quer fazer uma transformação na nossa vida. Então, muitas pessoas, elas sofrem porque não conseguem ter essa transformação, não conseguem ter esse encontro real realmente com Cristo, não conseguem entender a importância disso, que Jesus, ele vem para nos dar uma vida abundante. Ele não veio para os perfeitos, mas para os que precisam de transformação de vida. Jesus, ele não nos quer perfeito, mas ele quer que a cada dia haja essa transformação em nossa vida. Ao chamar Mateus, o Senhor demonstra que seu amor e seu chamado são acessíveis a todos. Muitas vezes eu escuto alguém criticando porque falam assim: nossa, fulano era isso, era aquilo, olha, agora está lá na igreja cantando. Porque ele teve encontro com Jesus, queridos. É essas pessoas que Jesus vem buscar. Você que é perfeito, que só critica, talvez esteja precisando desse chamado de Jesus também. Porque Jesus, ele está falando aqui, no versículo 12 do capítulo 9, Jesus ouviu os discípulos, ele ouviu aquelas pessoas criticando, porque ele se assentou para comer juntamente com Mateus, com os publicanos, juntamente com os pecadores. E quando Jesus está na mesa, os pecados caem por terra e há transformação. E Jesus, ele ouve aquelas pessoas criticando ele. Olha, o cara está aí, teu mestre está aí jantando com essas pessoas, teu mestre está junto com essas pessoas. E Jesus, ele responde: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, nós não vamos para o hospital, nós não vamos para o médico se nós estamos bem. Nós não temos necessidade de ir para o médico quando nós estamos bem. Nós procuramos um médico quando nós estamos doentes. E lembra que eu tenho falado desde o começo do ano nas nossas orações, nós queremos ser curados deste mundo. Ou seja, nós queremos ouvir a voz de Jesus, tocando no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos ser libertos, curados, porque Mateus, no momento que ouviu a voz de Jesus, ele foi curado de tudo. Ele se arrependeu das coisas erradas que ele vinha fazendo. Existe algo na sua vida que faz você se sentir indigno do amor de Deus? Existe alguma coisa lá no mais profundo do teu coração que faz com que você ache que a graça e o amor de Deus não está conseguindo chegar até você? Lembre-se de que Jesus está pronto para nos chamar, independente de quem somos ou do que fazemos. Não importa para Jesus quem nós somos ou o que nós fazemos. A graça, que é o tempo que nós vivemos hoje, o amor de Jesus lá naquela cruz, demonstrado por nós quando deu a sua vida
a vida para o perdão dos nossos pecados. Jesus já levou sobre si os nossos pecados. E hoje Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer dizer, segue-me. Ele quer dizer, para de sofrer. Ele quer dizer, sai do deserto. Jesus quer dizer nesta manhã para nós que estamos doentes, que nós seremos curados por Ele. Nós só precisamos nos dispor e seguir imediatamente Jesus. Muitos ficam relutando, sofrendo por não se entregar completamente a Jesus. Mateus, a partir do momento que Jesus chamou, imediatamente, a palavra aqui está dizendo que ele levantou-se e seguiu Jesus. Muitos sofrem porque não conseguem entender a importância do seu chamado para Jesus. Assim como Mateus, podemos viver uma verdadeira transformação quando atendemos esse chamado. Houve transformação na vida de Mateus. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Nesta manhã, Jesus está falando aos nossos corações também. Jesus está dizendo, você que está doente, segue-me. Você que está sofrendo, segue-me. Você que está triste, segue. Você que está sem emprego, segue-me. Você que precisa tomar uma decisão importante, segue-me. Você que está com o coração amargurado, segue-me também. É isso que Jesus fala para nós. E você que está feliz, segue-me também. Você que está bem, segue-me também. Jesus, nesta manhã, Ele está dizendo para cada um de nós, segue, deixa que o meu amor e a minha graça transborde na tua vida. Não fique sofrendo. O passado, Jesus apagou. O hoje é só hoje, mas a transformação de vida para o propósito de Jesus, essa é para a nossa eternidade. Misericórdia Jesus tem de nós. Não precisamos ficar fazendo sacrifícios para Jesus, porque Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Não adianta você viver fazendo sacrifícios. Jesus diz que nós devemos entregar o nosso fardo para Ele e tomar o fardo dele, que é leve e suave. Que nesta manhã nós possamos deixar tudo para trás. Que nós possamos fazer como Mateus, deixar o nosso conforto, deixar as coisas erradas, deixar principalmente o que mais é difícil de deixar, o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso achar que podemos fazer alguma coisa. E entregar nossas vidas para Jesus de uma maneira que Jesus venha transformar, como Ele transformou Mateus. Ide e aprendei. Aprendam com Jesus. Ore para Jesus nesta manhã. Peça para que Jesus o oriente em todas as tuas decisões. Ouça a voz de Jesus como Mateus ouviu quando o mestre chamou aquele homem. Mateus sentado na coletoria. E Jesus disse-lhe, segue-me. E imediatamente Mateus levantou e seguiu Jesus. Que tu possa meditar nessa palavra no dia de hoje. Que tu possa realmente sentir Jesus na tua vida. Que tu possas ouvir a voz de Jesus dizendo, olha, eu não me importo com o que tu fez ou o que tu faz. Mas eu amo você e quero transformar a tua vida nesse dia. Vamos orar. Querido Jesus, que palavra, Deus. Que lindo saber que tu nos ama e que tu não importas
com o que nós já fizemos, o que estamos fazendo. Mas sim, tu tens um propósito e quando tu nos chama, tu chama para a transformação e para a eternidade. Nós te louvamos, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua graça que se derrama sobre nós de uma maneira tão grande, Jesus. Que a tua graça nessa manhã, Jesus, seja com cada um e que venha constranger os nossos corações. Que ela venha abrir os nossos olhos espirituais e que possamos ver aquilo que não te agrada, aquilo que não vem de ti. Que possamos ser transformados nesta manhã como tu transformaste a vida de Mateus. Que possamos ouvir a tua voz. Que possamos seguir-te, Senhor, todos os dias na nossa vida. Deus, nós queremos dizer que nós não temos nada e que não somos nada. Mas que a partir do momento que nós temos a ti, Senhor Jesus, nós temos tudo. Porque nós temos a promessa da eternidade. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. Nós estamos te buscando, Senhor, em oração, porque cremos em transformação de vida. Porque cremos num Jesus que morreu na cruz para levar consigo todas as nossas doenças, todos os nossos pecados e mudar as nossas vidas. Transforma, Jesus, vida nessas manhãs. Ouve o nosso clamor. Ouve, Senhor, o nosso coração. E se há algo há em nós que não te agrada, que caia por terra em nome de Jesus. Mas mais do que tu ouvir a nossa oração, Senhor Jesus, fala com cada um. E que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz. Que esse dia seja diferente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça a sua graça, a sua misericórdia na vida de cada um nessa sexta-feira. Que haja transformação de vida em nome de Jesus. E que amanhã possamos estar aqui novamente. Até amanhã, pessoal.